Olá, seja bem-vindo ao Psicologia e Propósito. Mais uma vez estamos juntos para trazer assuntos que têm a ver com a nossa vida. Bom, a gente sabe que todos os dias é um tema novo, é um assunto novo, um convidado que vem aqui para essa bancada justamente para esclarecer aquilo que às vezes a gente fica na dúvida. São tantos causos que a gente passa, não é? Hoje, por expectativa grande para falar desse assunto, a gente sabe que muitas vezes vamos ao médico e ele receita um medicamento. Eu já vi casos de pessoas que vão ao cardiologista e ele receita lá os remédios para controlar a hipertensão. Vão ao endocrinologista, ele receita os remédios para lidar com a diabetes. Mas quando a gente fala de saúde mental, os remédios que são receitados, sejam os mais variados, fluoxetina, quetiapina, enfim, eles parecem que vão se tornar bichos-papões, dando aquele famoso, será que isso vicia? Pois bem, para falar sobre esse assunto, a gente convidou um médico oncologista, especialista em casos graves. A gente sabe que todas as linhas da medicina têm os seus casos graves, mas a oncologia não tem um caso que seja fácil de lidar. Por isso, Dr. Marcos Saramago está aqui comigo pela primeira vez nesse programa, já teve várias oportunidades da gente estar conversando aqui, né, doutor? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Anderson. Uma alegria estar aqui falando um pouco da minha prática diária, né? E realmente é uma constância quando a gente prescreve algumas medicações e a pergunta que se faz é, doutor, isso é viciante? Eu vou depois conseguir parar essa medicação? Então, uma questão muito presente na vida e na prática dos profissionais de saúde. Então, conseguir desmistificar isso e mostrar realmente quando isso é palpável e quando não, é uma alegria muito grande esclarecer isso. A gente sabe que os remédios, eles realizam uma ação. Até porque se não fizesse nada, não precisaríamos tomar. Claro. A questão é, quando ele tem contato com o nosso corpo, ele vai gerar uma reação no corpo que vai ser para o fim desejado. Exatamente. Ou pelo menos esse é o planejamento, né? Sim. Mas quando ele para de ser ingerido, será que tudo muda? Eu acho que fica uma preocupação muito grande, até no nosso programa aqui de psicologia, né, que fala muito sobre saúde mental, a gente vem de uma história que qualquer medicamento há 50 anos, ele deixava a pessoa dopada, né, com fuga da realidade, muito aérea, a pessoa dormia muito, porque há 50 anos a gente não tinha avançado tanto em pesquisa, hoje a gente já tem. Exatamente, e em ética também, né? Sim. Hoje o desenvolvimento de uma medicação passa por rigorosos testes éticos para que isso não chegue à população causando mais malefícios que benefícios. Então, realmente, é muito importante que esses estudos sejam conduzidos dessa forma e existem limites dentro disso. Agora, uma curiosidade minha. Na oncologia, os pacientes, eles têm esse medo de ficarem presos à medicação? Alguns medicamentos eles aliviam, outros curam e outros podem levar a consequências que devem ser minoradas dentro da prática. Esse medo é palpável, esse medo é presente. Mas quando você utiliza uma medicação de forma correta, isso fica mais reduzido. Então, os medicamentos que chamam tarja preta, que são aqueles que mais assustam, eles devem ser usados da forma... É como uma receita de bolo. Sim. Você fazendo bem a receita, ele segue, o bolo vai seguir perfeito. Agora, se você começa a colocar ingredientes que não estavam na receita, a coisa vai desandar. Então, desandou, você tem que voltar para o médico para ajustar aquilo que está desandando. E esse colocar a receita, muitas vezes, é o uso não correto, o uso indiscriminado da medicação. Então, tudo a gente consegue regular. É só
levar isso para o médico. Essa medicação está me causando esse efeito colateral, essa medicação eu não consigo mais deixar de tomar, estou precisando tomar mais doses que o doutor prescreveu. Então, a gente consegue ajustar isso para voltar aos eixos, o trem, né? Principalmente quem, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem comum, quem faz uso de melatonina, que é uma medicação para ajudar no sono, né? E aí a pessoa recebe a dosagem e está tomando, aí não consegue dormir. Ao invés dela voltar no médico, ela aumenta a dose. Exatamente. Essa interferência, uma das interferências que o senhor pontuou que pode acontecer? Isso é o uso abusivo, quando você abusa da medicação que está sendo prescrita. Então, levando para a receita de bolo, quando está correndo tudo bem, o bolo vai crescendo. Quando o uso é mais indiscriminado, você colocou ingredientes Colocou mais fermento, o bolo transborda. Alguma coisa vai acontecer. Agora, quando a medicação está sendo utilizada de uma forma indiscriminada e você, muitas vezes, não consegue mais ficar sem ela, é que a receita se tornou uma obsessão, a medicação se tornou uma obsessão e a cozinha está pegando fogo. Verdade. Porque, realmente, você não tem mais o domínio do que está acontecendo. Então, como é que você faz? Você volta para o médico, ele vai ajustar a partir do momento que você está. Então, isso não é raro, isso é comum acontecer. E me lembra que, no final, eu tem umas orientações bem interessantes, não medicamentosas, para o paciente dormir. Eu posso deixar elas no final da... Perfeito. Olha, gente, saúde do sono é fundamental para qualquer problema de saúde. Exatamente. Né? Até com problemas com dificuldade de aprendizagem, o sono ele precisa ser prioridade. Não estou falando que é coisa de preguiçoso, não. É o sono que é reparador, né? Que é renovador, enfim, a gente... muito boa, eu vou cobrar disso no finalzinho para a gente não deixar de falar. Mas o senhor falou sobre o abuso de medicamento, né? A gente lida com algumas drogarias que vendem remédios tarja preta sem receita. Por exemplo, um remédio comum que as pessoas sempre... Tudo que se fala de saúde mental, fala assim, Rivotril. Mas Rivotril é tarja preta. Perfeito. Ele é vendido sob regulação, é muito sério o uso desse medicamento. E algumas pessoas abusam do uso desse Rivotril, fazendo com que ele perca até o efeito esperado, né? Exatamente. Quando é que eu sei que abusei do medicamento? Então, o abuso do medicamento é quando você pensa mais no medicamento do que no café da manhã, digamos assim. Quando você já acorda pensando no medicamento e você nem pensou, poxa, eu nem tomei meu café da manhã, estou pensando em quando eu vou tomar minha dose de medicamento. Isso já denota que a coisa saiu do controle. Quando você não está com o medicamento, aquilo te gera uma ansiedade enorme. Entendi. Tipo, sua medicação é 2 vezes ao dia, mas você saiu, a expectativa é que você não demore 2 horas para voltar para casa e você já fica ansioso. Eu tenho que andar com o remédio aqui na mochila, na bolsa, porque senão pode acontecer alguma coisa. Só que a pessoa só vai tomar o remédio à noite, mas ela fica presa aqui. Aí entrou já no abuso. Exatamente. É um sinal de alerta que a coisa saiu do controle. É um sinal de alerta que isso aí deve, primeiro, a pessoa identificar isso e falar para o médico, olha, estou usando muito essa medicação, doutor. E você falou do Rivotril. Rivotril causa efeito colateral além da dependência, claro, bem utilizado ele não vai causar, mas de uso indiscriminado e, de forma crônica, ele causa perda de memória. Olha isso. E tem gente que compra, como eu falei, em drogarias que não pedem receita médica, não tem controle de nada, deixa já na mesinha de cabeceira e, não, eu vou dormir, mas só durmo com 3 gotinhas de Rivotril. Exatamente. É muito interessante porque eu, por hábito, muito raramente eu prescrevo essa medicação. E às vezes os pacientes pedem, oriundos de outros médicos, aí eu vou falando na consulta e eu puxo. O que eu falei no começo da consulta? Já não lembra. Nossa, faz esse efeito... Já está em uso tão crônico do Rivotril que a perda de memória já se sedimentou. Então... Fica de alerta para você de casa que faz uso desse medicamento de forma... por escolha própria, né, sem uma prescrição médica, a consequência
É tangível. Exatamente. Os ansiolíticos em geral, principalmente os benzodiazepínicos, diazepam, lorazepam e outros que são utilizados para diminuir a ansiedade, eles têm muito esse efeito de dependência. Então, a gente deve utilizar ele da forma correta. Por exemplo, como eu prescrevo o Rivotril? Eu tenho pacientes que muitas vezes têm fobia de entrar na máquina de ressonância. Mas olha só. Entrar naquela máquina ali é tenso demais, doutor. Eu já entrei naquela máquina, e aí, uma vez eu entrei naquela máquina, fui de olho fechado, e só abri o olho quando eu saí. Mas teve um momento que eu peguei a minha mão e só coloquei, deixa eu ver quanto tem de espaço aqui, só tinha 3 dedos em cima da minha testa. Eu falei assim, se eu abrir aqui o olho, eu vou querer sair daqui correndo, porque a gente fica ali, enclausurado, né? Lógico, é tudo sob controle, é tudo, né? Tudo ali, mesmo que é uma máquina, mas tem vários profissionais em volta. Sim. Mas é muito tenso. Sim, é tenso. Mas por isso que eu prescrevo. Entendi. Eu respeito isso. Aquele paciente que fala, doutor, eu não consigo entrar na máquina de ressonância. E a gente sabe que uma ressonância com sedação, se você pedir isso para o plano, isso gera um atraso, muitas vezes, no exame. Eu falo, quer tentar fazer um ansiolítico? E aí eu prescrevo 5, 10 gotinhas de Rivotril, e aí o paciente consegue fazer pontualmente para aquele exame. Essa é da minha prática diária, é só nesse momento que eu prescrevo Rivotril. Ou alguém que está passando por um transtorno de ansiedade, realmente que você vê que o paciente precisa apagar de alguma forma, mas não é cotidiano o meu uso. Vale lembrar que tanto diazepam, qualquer ansiolítico, eles são utilizados, dessa linha, em SOS. Né? Exatamente. A pessoa que já faz um tratamento de transtorno de personalidade borderline, ela vai ter algumas crises ou pequenas crises ao longo do dia que ela pode requerer a medicação, mas até essa medicação de SOS é prescrita pelo médico. Sim, né? sim. Ali a quantidade. Gente, não dá para tomar ansiolítico, antidepressivo, para dormir. Exatamente. Aí está muito errado. Exatamente. Os ansiolíticos são os que causam maior dependência dentro dos grupos de medicações, né? Então, a gente deve regulamentar o uso crônico, quando eu digo, é anos de dormindo com o benzodiazepínico. E aí, para não causar uma fobia, tipo, meu médico me prescreveu isso. Não, você fazendo o uso corretinho, vai chegar o momento que o médico vai falar, não, para. Então, é aquela coisa, a receita de bolo. A gente não pode botar mais de ingredientes do que a receita está mandando. Verdade. Então, respeitando isso, o bolo vai andar direitinho. Agora, a questão do vício, né, e essa dependência, talvez por conta de estar num senso comum que esses ansiolíticos causam essa dependência, qualquer remédio já fica... se for psiquiátrico, então, vou ficar dependente disso. Aí vem o citalopram, escitalopram, aí vem quetiapina, fluoxetina, vem vários outros medicamentos que são medicamentos indicados para tratamento de depressão, ansiedade. As pessoas já falam assim, alinha ele aos ansiolíticos, que são diferentes, né? Qual é a diferença? Muito bem pontuado. Os que causam mais dependência são os ansiolíticos, conforme a gente falou. Agora, os antidepressivos, eles causam, mas de forma muito menor. Sim. Você pode parar com alguma rapidez um antidepressivo. Claro, vai te causar um efeito montanha-russa sem cinto de segurança. Aquilo vai... não é o mais indicado. Um médico não vai te orientar, mas se acontecer por alguma questão adversa, não vai te causar tantas adversidades quanto o ansiolítico. O ideal é que a queda do antidepressivo, você retirar o antidepressivo, venlafaxina, o Prozac, tudo mais, seja gradual. E o médico vai fazer isso com cinto de segurança, se descendo aquela montanha-russa de forma tranquila. Agora, poxa, vou parar isso. Isso vai gerar um rebote, calores, enfim, vai descompensar o organismo, porque ele media transmissores cerebrais. Sim, verdade. Então, essa mediação vai ser uma enxurrada ali de neurotransmissores com receptores do jeito que a medicação já estava regulando. Pois é, imagina a confusão que fica aqui dentro.
Né? Porque existem os remédios, os medicamentos antidepressivos que eles diminuem a velocidade da recaptação da serotonina, por exemplo, né? Serotonina, norepinefrina, dopamina, ocitocina, são esses neurotransmissores que são transmitidos de um para o outro. Exatamente. Né? E os medicamentos, eles trabalham nesses encontros. Exatamente. No momento, uns tampam para não serem captados rápido, e para ficar ali para dar um efeito, né, de combate à depressão. A questão toda é que quando se para assim, do nada, vai ficar... Ou seja, o cérebro está se acostumando a ter aquela quantidade naqueles encontros ali. Do nada, some tudo. Exatamente. Nossa! E aí isso causa... É descer a montanha-russa sem o cinto de segurança. Exatamente. A coisa fica muito mais adversa. Então, também tem que ter esse cuidado com os antidepressivos, um pouco menos do que os ansiolíticos, mas deve-se ter esse cuidado, sim, sem dúvida. É comum até lidar com os dois medicamentos simultâneos para ajudar, né? Porque, às vezes, a depressão é uma consequência da ansiedade, às vezes é o contrário, a ansiedade é um sintoma da depressão. Exatamente. Muito frequente transtorno de ansiedade e depressão hoje em dia na nossa sociedade, né? Sim, infelizmente, né? E aí a gente precisa ajustar esses dois. E entre os seus pacientes, isso deve ser quase que, primeiro diagnóstico, segundo diagnóstico. Realmente a gente precisa, por isso que a gente precisa da psicologia tão próximo, porque muito não vai ser através de cápsulas que a gente vai resolver, vai ser através de ferramentas. Sim, sim. E você tirando um pouco as cápsulas do cotidiano da prática médica, o médico tirando um pouco as cápsulas, dando ferramentas, isso melhora muito. Terapias cognitivo-comportamentais, as sessões de psicologia, psiquiatria, yoga, enfim, a gente tem prática de esporte, prática de exercícios, boas leituras, então isso ajuda muito o paciente um conjunto, né? A ter um conjunto, família. Que imagina, para muitos, entrar no receber a indicação, vou te encaminhar aqui para um oncologista. Ali, para muitos, já é uma sentença. Né? Exatamente. Já cria-se algo na cabeça que vai morrer. Exatamente. E às vezes não é nem para isso. Não. A questão é que... A gente cura a grande maioria dos cânceres. A gente nunca curou tanto câncer. Então, a maior parte a gente consegue resolver. E os que a gente não consegue resolver, muitas vezes a gente consegue fazer como uma doença crônica, uma hipertensão, uma diabetes, e manusear eles muito bem. Então, a gente consegue melhorar muito esse paciente. Mas cada um enfrenta o leão de uma forma. E aí, eu acho que esse encontro da psicologia, dos exercícios de mindfulness, né, de foco, atenção, boas leituras, atividades físicas, né, esse apoio todo contribui para que a mente não fique focada só naquele problema que ela está resolvendo. Eu diria que isso é fundamental. E a gente perdeu essa parte humana dentro da medicina e é algo que a gente deve resgatar o tempo inteiro, porque a capacidade de olhar para o nosso paciente e ele contar uma história preciosa, como recentemente uma paciente trouxe a história dela e da acompanhante, que na verdade a acompanhante era alguém que vendia laranjas na rua e sempre que ela passava indo para o sítio dela, ela perguntava: por que você não me leva para sua casa? E um dia ela levou ela para casa dela, adotou tudo direitinho. É mesmo? E hoje em dia, essa senhorinha que adotou tem 80 e tantos anos e a acompanhante dela, que cuidou dela a vida inteira, que foi essa criança que foi adotada, continua cuidando. Uau! Então, esse tipo de história que tão preciosa, muitas vezes na celeridade da vida, a gente perdeu a capacidade de ouvir, para que a gente, no momento que a gente vê que o paciente não está tão bem, está olhando um pouco mais para baixo, está um pouco mais cabisbaixo, a gente fale: o senhor está cuidando das suas galinhas? Por quê? Porque você lembra que naquela consulta ele falou que tinha umas galinhas lá no fundo do quintal. Você está cuidando das suas hortaliças? Você está fazendo a caminhada que você fazia? Você está indo comprar o pãozinho que você comprava naquela padaria que você gostava? Nessa pergunta, a cabeça dele saiu da consulta, saiu do problema
e foi lá para trás, né? Foi lá na memória, foi resgatar aquilo que dava prazer a ele. Né? Exatamente, isso é muito precioso. E é isso que a psicologia muitas vezes traz, que o médico muitas vezes esquece, porque ele está tão preocupado na medicação fazer efeito, nas dosagens e tudo mais, mas deve também o médico compartilhar disso. Eu tenho uma parte no meu cabeçalho que eu sempre coloco assim: gosta de ver o pôr do sol, gosta de bordar, tem 2 cachorrinhas. E aí... O senhor faz essas anotações? Faço. O senhor sabe que é raridade, né? É. Não é comum. Não, faço. E quando eu vejo que o paciente não está tão bem, eu puxo aquela parte ali. Você está indo... Por exemplo, o que eu gosto muito de fazer? Eu gosto de, pelo menos uma vez por semana, ir no litoral, ir na praia e rezar. Uhum. Eu gosto de ir lá, olhar o mar, porque, digamos que é como uma forma de gratidão. Então, isso para mim é importante. Então, se eu fosse uma consulta, eu ia colocar isso. E quando eu estivesse mal, acredito que o profissional me perguntasse se tem ido fazer suas orações, se tem ido. Então, cada um entende a vida de uma forma. Uhum. E o médico precisa penetrar na Sim. alma do paciente, o profissional de saúde, o psicólogo, penetrar na alma do paciente para que ele não seja basicamente um prescritor de medicações e isso não é o melhor para ele. Não é para isso que ele está ali apenas, né? Exatamente. Acho que o cuidar do paciente, lidar e guerrear contra a doença é a missão. Exatamente. Mas tem as outras áreas ali que precisam, porque ele é um indivíduo, né? Ele é cheio de sonhos, ele tem a subjetividade dele, enfim. São coisas que realmente são muito importantes. Agora, o senhor passa os medicamentos. Os médicos, né? Eu tenho casos de pessoas com depressão, tem a síndrome da depressão maior, né, o transtorno de depressão maior, e já fez algumas tentativas com remédios antidepressivos. E aí cai naquela sentença de que eu tenho medo, eu posso me viciar, isso pode me fazer mal. E aí troca, vai no médico, o médico passa um outro medicamento. E aí teve uma vez que eu falei, que a paciente chegou, eu falei assim: você foi ao médico e ele passou qual remédio para você? Ah, passou tal, esse aqui. Ela tirou da bolsa, fechadinho. Eu falei assim, nossa, que interessante. Você está tomando? Não, eu tenho medo. Ok. Vamos fazer então um teste? Toma por 1 semana até a nossa próxima sessão. E aí você me diz. Ela tomou. Na próxima sessão, ela voltou já com algumas evidências de efeito. Pena que esses remédios de questões mentais só costumam e começam a dar efeito depois de 15 a 20 dias. Exatamente. Mas com 1 semana já... Uma noção. Aí beleza. Falei assim, olha, tá tomando? Tô conseguindo e tal. Ótimo. Vamos tentar mais 1 semana? Aí na semana seguinte, olha, eu parei porque eu estava sentindo dor na garganta e acho que é do efeito do remédio, que aí eu parei de tomar. Mesmo o marido falando que estava fazendo bem, mas eu acho melhor não tomar. E aí teve, em 10 dias, já começava a levantar para dar um voo, voltou e aterrissou, só que aterrissou um pouquinho mais baixo, porque aí tem um efeito rebote também, né? E aí é complicado. As pessoas, quando são receitadas, né, por um médico, corre o risco ainda de ser viciante e ser totalmente dependente? Sim, esse risco ele existe, mas você seguindo a receita é muito mais difícil. E eu costumo dizer que o médico bom é o médico próximo. Sim. Por isso que o meu WhatsApp está aqui na minha frente. O médico Seus bom... pacientes falam com você? Sim, direto? constantemente. É Todos mesmo? eles têm um WhatsApp. Todos eles. Tanto é que você vê na rede social, tem lá meu celular. É verdade. Loucura, mas eu tenho. Porque se eu não estiver acessível para eles... Mas a Maria, sua filha, aceita de boa, assim, aceita. Essa divisão de atenção? A esposa reclama um pouquinho, mas... Deixa a Maria crescer. A Maria, às vezes, cobra. Papai. É bravo, Quer né? brincar de princesa e tudo mais. E, claro, enfim, final de semana eu saio um pouquinho para me dedicar mais à família. Mas, no geral, eu estou sempre disponível. Então,
Essa é a grande diferença do paciente que vai bem com a medicação do paciente que muitas vezes não vai tão bem. Uhum. O médico tem que estar próximo para ver se aquele efeito colateral é decorrente do tratamento ou não. Eu precisei tomar antidepressivos em um momento atrás da minha vida e eu tinha minha psiquiatra próximo e eu, por ironia do destino, tive uma reação que é muito rara à medicação. Tive uma perda, venlafaxina, tinha uma perda total de apetite, uma inapetência que eu fiquei o dia inteiro sem comer e não tinha fome. E não conseguia ficar parado, uma catesia que eu mexia para um lado, mexia para o outro. Nesse dia eu fui na missa e o padre deve ter pensado que eu tinha alguma coisa. E então... Por efeito do remédio. Por efeito do remédio. Nossa! E ela falou, isso é raríssimo, Marcos, mas realmente... E aí pediu para reduzir a dose. O senhor ficou naquele 1% de probabilidade de acontecer. Pois é, mas ele acontece. E aí ele pode ser teu paciente e a gente tem que estar próximo. Aconteceu comigo, você vê. Então, a grande diferença é você estar próximo. Por exemplo, quando prescrevo morfina no consultório, tem que prescrever morfina, alguns pacientes têm dores crônicas pós-tratamento ou durante o tratamento. E a primeira pergunta que vem, doutor, o senhor já vai me colocar na morfina? Porque morfina é tal qual uma sentença de morte também? Para o paciente é enxergado dessa forma. É mesmo? Porque existem marcadores de qualidade de cuidados de fim de vida em que o não uso de opioides quer dizer que aquele paciente ele não foi cuidado de forma adequada. Uhum. Então, sabendo de uma forma leiga disso, o paciente acha que morfina é igual a cuidados. É como se morfina... Morfina, então, é o último remédio? Exatamente, mas não é. Não é. Eu tive pacientes em uso de grandes doses de morfina e em tratamento e depois a gente conseguiu reduzir e tirar. Uau. Claro, a gente também, no paciente está em cuidados de fim de vida, a gente vai utilizar a morfina. Esse a gente não vai tirar e seguir direto. Uhum. Mas de outros pacientes é aquela coisa, montanha-russa, cinto de segurança, vai descer devagarinho porque seu médico está acompanhando. Certo. Agora, tô tomando morfina, não vou tomar mais disso não. Jogou pela janela, vai gerar As consequências não são boas. Exatamente. Hoje o nosso programa fala sobre o medo de dependência de medicamentos. A gente sabe que quando vai ao médico ele costuma, nem sempre, mas a maioria das vezes ele receita uma medicação, seja até de vitaminas. A questão é que quando é um remédio um pouco fora da curva, como um ansiolítico ou... como falamos no bloco passado, a famosa morfina, que assusta, a pessoa fica logo pensando, e se eu ficar dependente disso, nunca mais eu vou ficar livre disso? Mas esse é um tema que passa na cabeça de muita gente, pessoas com depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, precisa às vezes de medicação, mas tem medo de se tornar dependente daquele remédio, mas continua dependente do transtorno, que não o combate. Por isso a gente está com esse tema aqui. E quem conversa comigo hoje é o doutor oncologista Marcos Saramago. Eu tive já o prazer de conversar com o senhor várias vezes em outros programas, em outros episódios, mas hoje aqui é o convidado certo para a gente trazer esse assunto. Por exemplo, quando o senhor falou da morfina, eu não tinha pensado. Né, que é um medicamento que assusta mesmo. Talvez seja da medicação que eu mais prescrevo no dia a dia do oncologista, porque você utiliza a morfina para vários fins, tanto o fim analgésico quanto alguns derivados deles, por exemplo, a codeína, que é um derivado opioide, a gente utiliza muito para inibir a tosse. Paciente de câncer de pulmão que tosse muito, você dá xarope de codeína ou codeína em comprimido. Então, por conta ou da analgesia ou do efeito que ele causa, a gente utiliza muito os opioides. E existe, claro, o estigma do opioide, né? A guerra do ópio, que foi quando a Inglaterra invadiu a China por conta do imperador impedir que o ópio fosse vendido, e aquilo era uma fonte de receita enorme para a Inglaterra. Todo mundo estudou a guerra do ópio no colegial. Então, tem-se desde essa época
o receio, mas hoje em dia os opioides são utilizados com receita controlada, com manejo médico, Sim. então a gente consegue utilizar eles de uma forma correta. Eu costumo dizer, Anderson, que é como um bom amigo. Você tem um bom amigo, ele às vezes vai na sua casa, te dá bons conselhos, te ajuda, mas se ele for demais na sua casa e sem ser chamado, sem ser chamado talvez fosse a receita, isso começa a te gerar problemas, transtornos. Então, Perda da liberdade. Eu queria estar agora sem fazer nada. aí bateu na porta ali, aquele era, que já. era um amigo já começa a atrapalhar. Verdade. E isso, fazendo essa Analogia. semelhança, né, analogia com o remédio. Exatamente. Né? Agora, dá para a gente perceber se a gente está se tornando dependente? No primeiro bloco, o senhor falou assim, quando o remédio tem mais a nossa atenção que o café da manhã. Né? Exatamente. Agora, por exemplo, eu não penso no remédio, mas se eu não tomar o remédio antes de dormir, eu não vou conseguir dormir. Mas ele não é para dormir. Ele não é um que vai regular o meu sono. É simplesmente porque eu não consigo, porque minha cabeça fica pensando direto, eu fico ansioso, nervoso, eu tenho que tomar um remédio que aí eu... Isso gerou uma dependência. Isso já é uma dependência, porque se você não consegue... Claro, se for por uma fase, você vai utilizar aquela medicação de forma regular e no momento correto parar. Uhum. Mas se isso já se passa por anos e realmente você não conseguiu sair daquela fase, isso precisa de uma ajuda especializada. Mas não é motivo para pânico. Realmente está dependente de uma medicação, volta no médico, ele vai regular, fazer uma forma de ajuste disso, trocar às vezes por uma medicação que cause menos dependência. Sim. E aí a troca por essa medicação vai aliviar esses sintomas. E aí vai ser mais fácil tirar. O senhor trouxe a guerra dos opioides, né? Olhando com um olhar histórico, a gente hoje enfrenta esse medo da dependência por uma questão da própria história desses remédios, né? A gente teve uma reforma psiquiátrica, teoricamente, há pouco tempo. Sim. Né? Sim. Realmente a gente utilizou, digamos, a indústria que mandava, digamos, no uso das medicações. Uhum. E aí, conforme se estabeleceram os comitês de ética, em decorrência dos desastres que aconteceram, os comitês de ética, a forma como a medicação é distribuída à população, através de normas, diretrizes, a receita controlada de uso só do consultório, a receita controlada 2 vias brancas, a receita azul, que é do porte do médico. Então, isso ficou muito mais melhor administrado. Mas a gente tem, por exemplo, os Estados Unidos, que realmente sofre muito com o uso indiscriminado de medicações, né? A oxicodona, entre elas. Então... até algumas séries, né, televisivas, né, que mostra... tem uma série que eu assistia muito, aquela Dr. House, que ele é viciado numa medicação... Oxycontin. Que quando eu vi o remédio, eu falei assim, eu não sabia que era proibido. Também eu comecei a ver a série ainda adolescente. Adolescente não, já tinha 20 anos, já tinha passado, já tem 40, enfim. Deixa pra lá. Aí, quando eu falei assim, gente, esse remédio aqui, né, a gente precisa desse remédio que acaba com todas as dores. Aí foi aí que eu descobri, né, depois de uns anos eu vendo assim, falei assim, não vende no Brasil e tal. É um remédio que aqui no Brasil é proibido, lá é autorizado, mas só com receita. Exatamente. Lá é um controle, Exatamente. porque senão realmente vicia, né? E acho que talvez pela história, pelas séries televisivas, por tantas informações que a pessoa fica dependente daquilo, quando vai ao médico e ele receita, olha, morfina, remédios de depressão, vamos começar aqui com esse Talopram, né? Gente, não é para anotar esses nomes e tentar comprar nas farmácias, não, porque, olha, eu não estou falando dosagem, até porque eu não posso passar dosagem nenhuma, eu não sou médico. Então, assim, o doutor Marco é médico, ele pode passar dosagem, eu não. Então, a gente nem vai falar de dose aqui, de quantas gotas, nada disso. Mas estou falando assim, os nomes de remédios que às vezes a gente ouve muito e que fala assim, não, isso aqui, ó, é igualzinho àquele lá. E troca. Não, minha vizinha usa. A gente vê isso muito frequentemente. Pois é. Porque a depressão é tudo igual. Não é bem assim, né? Pois Lógico que biologicamente ela pode ser bem próxima, mas o que causou
em uma e causou em outra são fatores diferentes que Exatamente. influenciam muito no tratamento. Exatamente. Às vezes foi um fato que gerou um trauma, por exemplo, um acidente que gerou um trauma, gerou um transtorno de estresse pós-traumático. Aquele estresse, aquela sobrecarga, aquela quantidade de mediadores foram para o cérebro, causaram uma ansiedade tão grande que depois causa uma depressão. Então, aquilo, muitas vezes, basta uma consulta com a psicologia e saber que é daquilo, se permitir durante algum tempo não estar tão bem, para que depois a coisa normalize. Que talvez, nesse caso, nem precise de medicamento. Nem precisa de medicamento. Existe uma prescrição muito bonita, vocês podem buscar na internet, está em francês, de um emergencista na França, que ele escreve: você não precisa de nenhuma medicação para encarar o que você está passando, basta você se dar o direito de, muitas vezes, ter dias que não são tão felizes, seguir a prática de esporte e sua vida, e isso vai se normalizar. Às vezes a gente tem uma necessidade de ser 100% todos os dias e o dia todo. Exatamente. Isso é uma pressão que a gente coloca sobre a gente mesmo, né? Muitas vezes são pressões de empresas. A gente sabe que muitas vezes as empresas vão atrás de números e isso causa desgastes que a gente não deve se permitir, né? Sim, verdade. Tudo deve ser conversado, a gente não é máquina. Então, aí está aquela coisa de trazer o humanismo, entendeu? Trazer a psicologia, trazer para que cada pessoa seja enxergada, seja vista dentro de uma empresa como única. Não como um número, não como... Então, a individualização das pessoas, assim como na prática médica, a individualização dos pacientes é muito importante. E isso precisa de tempo, isso precisa de contato. E a gente tem que restaurar o contato. Então, é muito importante nesses casos. Eu imagino que a rotina de atendimento da oncologia não tem como ser aquela consulta fast food. Aí que tá. Eu trabalhei em uma empresa que exigia 15 minutos de consulta. Na oncologia também? Trabalhei. E aí eu saí dela justamente por conta disso. Ou seja, as pressões locais que muitas vezes levam ao desgaste do médico, ao desgaste do paciente, que realmente... O paciente não se sente assistido com 15 minutos. Com 15 minutos você não consegue fazer realmente o que é necessário para um paciente oncológico. A consulta de oncologia é extremamente complexa. Você tem que avaliar exames, avaliar efeitos colaterais da medicação, avaliar o paciente, avaliar dosagens. Então, leva tempo, leva de necessidade de interação. Então, por isso que eu digo, a gente deve resgatar isso em locais que a gente consiga fazer de forma adequada. Então, é muito importante. Agora, existe uma relação da dependência física e psicológica? Sim. Existe bem palpável a dependência psicológica da dependência física. A dependência física quando eu não tomo aquela medicação, me causa uma sudorese, um pânico, uma ansiedade, uma falta de ar. Isso é uma dependência física, porque o seu organismo já está tão acostumado à bioquímica daquela medicação que quando você não toma, isso te gera sintomas físicos. Agora, a dependência psicológica é aquela sensação, poxa, se eu não tomar aquela medicação, eu acho que eu não vou dormir bem. E aí vem aquela coisa de leve e acaba tomando a medicação. Quando eu vejo que a dependência é psicológica, eu utilizo uma... Claro, você tem que avaliar isso muito bem, mas eu utilizo uma arma bem interessante. Eu tive uma vozinha nessa situação. E aí a própria filha falou, doutor, eu já não estou nem dando medicação para ela, eu dou tic-tac. Essa é boa. E eu achei muito interessante isso, que a própria familiar já viu que ela era mais psicológico mesmo. Quero comprimidinho para dormir. Aí ela dava um tic-tac. Tic-tac, ela dormia... Era um sono doce, né? Era um sono com bom aroma de menta. Pois é. Meu Deus. Olha, mas essa dependência... Aí, quando o senhor fala da dependência física, é porque
neurologicamente vai fazer uma diferença, mas isso não é só para questões de saúde mental, né? Para não só itens mentais, mas o corpo em si O corpo já responde. não tem aquela medicação, ele vai deixar de dar uma resposta e vai dar outra. Exatamente. O corpo já responde com uma taquicardia, uma ansiedade, a pessoa ficou ofegante. Então, é uma pessoa que sofre de hipertensão e não tomar o remédio, a pressão tende a aumentar. É, exatamente. Então, quando você leva isso para a parte de psicotrópicos, gerar efeitos físicos não é o normal. Então, se está gerando efeitos físicos, é porque a dependência já realmente é bioquímica. Agora, é possível, assim, a gente perceber, né, essa dependência mais psicológica do que física? Por exemplo, eu sou o paciente, eu consigo fazer essa autoanálise. Será que eu preciso realmente? Será que eu estou dependente psicologicamente ou é o meu corpo quem está precisando? Só para... Sim, o ideal é o médico tentar avaliar isso na consulta, mas o mister seria deixar de tomar medicação e ver se realmente os efeitos são físicos. Entendi. Se você fica com uma ansiedade realmente, vira um transtorno, por exemplo, o PATS, ele não causa tanta dependência, é uma medicação para dormir. Se você está achando, poxa, tenho sempre como tomar aquele medicamento para dormir, experimenta um dia não tomar aquele medicamento para dormir, para ver se aquilo te gera uma ansiedade ou se fica aquela vozinha na sua cabeça, tem que tomar medicação, tem que tomar medicação. Que se for só aquela vozinha, você vai conseguir manusear. Agora, se realmente aquilo te gera um efeito físico, é porque realmente você precisa, talvez, modificar a medicação. No médico, vai modificar essa medicação por algo que gere menos dependência para depois parar. Porque às vezes se torna um ritual tomar o remédio. Exatamente. Né? Você toma no mesmo lugar, você toma da mesma forma. Fiz tudo que eu tinha que fazer. Exatamente. Agora eu estou bem. Exatamente. E não é dessa maneira, né? Não é fazer aquilo ali assim, naquela liturgia acirrada, porque nem todo dia a gente consegue fazer da mesma forma. Pois é, né? pois é. A vida é cheia de altos e baixos. Montanhas russas. É verdade. Agora, é possível que a dependência de medicamentos ela se torne um fator que impeça o próprio tratamento da doença? Em geral, não. Não? Em geral, não. Em geral, a gente consegue manusear bem essa dependência. Alguns a gente consegue tirar aos poucos a longo prazo, outros você vê que a dependência, ele trocou, por exemplo, ele tinha essa dependência, mas agora quando ele antes de dormir, ele vai dar uma caminhada ou dar uma corrida e volta para casa, chega mais cansado e dorme. Opa, ele manuseou isso muito bem, vou tirar isso mais rápido. Certo. Agora, aquele que você tirou, poxa, agora ele só está dormindo às 3 da manhã, acorda 3 vezes. Então, vamos voltar um pouco mais à medicação para depois tentar tirar. Sempre com um profissional, né? Exatamente. Pessoa a pessoa, né? Cada um tem sua bioquímica, né? Então a gente consegue. A famosa frase que o senhor falou no início, né? Não existe uma receita. Existe a receita de bolo, mas parece que o bolo é individualizado, né? Exatamente. O seu bolo. Exatamente. Cada um com sabor de laranja, com castanhas e com uva passa, o outro tem outro tipo de sabor. Então, cada um tem um ingrediente que vai dar certo para aquele. Só para ele. E aí o médico precisa ajustar isso muito bem com a prática e com os manuais, né? Pois é. Agora, quais são os grupos que a gente tem vários grupos de medicamentos, né? Quais que são os mais vulneráveis assim para se tornarem dependentes, né, desses remédios? Primeiro seriam os ansiolíticos, diazepam, lorazepam, e essas medicações que levam ao sono fácil, que cai a ansiedade. E esses aí caem a ansiedade assim, né? Tomou 20 minutos, 30 minutos, a pessoa já... Eu te dou meu exemplo. Eu fui fazer uma endoscopia e aí, quando eu acordei, era um sono maravilhoso que eu tinha tido. Como você não vai querer esse sono de novo? É verdade. E eu dormi ali, foi 20 minutos. Então, é muito fácil. É aquele sono que a gente está no melhor do filme e tira aquele cochilo, né? Perde o filme todo. E acorda bem. Muito bem. Oxe. Muito bem. Então... Isso vicia, né? O bem-estar... Vicia. Mas aí é que a gente tem que ter ferramentas, menos cápsulas, mais ferramentas
para que a gente não vicie. Então, tem que ter uma ferramenta para você dormir melhor. Sim, é verdade. E aí o médico pode te auxiliar escolhendo essas ferramentas. A questão é que o bem-estar, ele vicia, principalmente quando ele vem através de um comprimido, porque não requer esforço. Exatamente. Mas o mesmo bem-estar por um remédio pode ser para a prática de uma atividade física, que dá uma sensação maravilhosa. Depois que você corre 10 quilômetros, seu corpo está explodindo de endorfina. Exatamente. A gente pode fazer uma analogia alimentar. Quando você come um hambúrguer, você ativa mediadores de dopamina. Uhum. É aquele prazer imediato. Poxa, eu tive um dia super estressante, eu mereço um hambúrguer. Você come aquele hambúrguer, te dá aquele prazer imediato. Agora, quando você começa uma atividade física, você ativa mediadores de serotonina. E eles precisam de tempo para aumentar, até que a atividade física passe a ser prazerosa. Então, é muito mais fácil com uma medicação que te traz o prazer imediato do que algo que, aos poucos, você vai resolvendo. Mas essa é uma questão do próprio ser humano, né? A gente não posso dizer a gente numa totalidade, mas a grande maioria que eu percebo, falta um pouquinho dessa perseverança para conseguir alguma coisa. Sim, o imediatismo, rolar telas, isso tornou... Fica mais evidente, né? Para a gente perceber que a coisa tem que ser agora. Exatamente. A gente tem pessoas extremamente ansiosas hoje em dia. Tempo de espera, muitas vezes, é algo muito desgastante. Então, trazendo para as medicações, seriam os ansiolíticos. Sim. Depois, seria os analgésicos opioides, morfina e derivados. E, em terceiro, os antidepressivos. O antidepressivo fica um pouco mais abaixo. Então, não é para se ter tanto medo de um antidepressivo. Não. A questão é que muitos consideram que é tudo a mesma coisa, e não é, né? São funções diferentes. E no final de um tratamento, ou quando você consegue atingir o seu objetivo, existe o popularmente chamado de desmame, né? Que você vai diminuindo as dosagens. Exatamente. Né? Eu tenho um paciente que ele tomava uma quantidade de uma medicação para ansiedade, e aí, a última visita agora ao médico, o médico cortou pela metade. Eu disse, opa, que bom! Né? Vamos diminuir, e daqui a 3 meses ele volta, tende a diminuir ainda mais, ou talvez, vamos espaçar um pouco mais, vamos parar então a medicação, mas você volta daqui a 3 meses para ver como é que vai ficar. Mas assim, as coisas no nosso corpo não pode ser como a famosa dipirona, que você toma ali, acabou e nunca mais... Não é bem assim, nem sempre funciona desse jeito. Nem sempre é tão imediato. Agora, o senhor percebe mais essa dependência que é gerada em um público específico? Mais jovens ou mais adultos, mais idosos, homens, mulheres? Depende. Os jovens, eles têm uma tendência à dependência porque tem aquela coisa de, poxa, eu sou invencível. Então, eu posso tomar aqui à vontade que quando eu quiser eu vou parar. Então, isso é o mais perigoso no jovem. E aí a falta de maturidade também faz ele sempre querer se sentir bem, porque o medicamento faz isso. Exatamente, exatamente. E achar que a qualquer momento vai conseguir parar e resolver. O idoso, por conta da polifarmácia, aquele é mais um dos 15 medicamentos que ele toma ao longo do dia. Então, muitas vezes, ele toma aquilo ali de uma forma errônea, em vez de tomar de 12 em 12, toma de 4 em 4, e aí isso gera realmente uma dependência. Quando ele vai ver, ele já está dependendo daquela medicação porque ele não soube tomar direito. E nem percebeu. Nem percebeu. Quando você chega no médico, não, essa medicação te prescreveu de X. Ah, doutor, eu não estava conseguindo dormir, fui aumentando, fui tomando, Então, e também sem falar que a polifarmácia, que é quando você tem muitas medicações, elas interagem. Então, uma medicação para ele que seria um comprimido, a dose que faria efeito nele, está tendo que ser 2, 3, porque a outra medicação está interagindo. Exatamente. Nossa, eu tenho que fazer esse estudo todo, hein? Existe um farmacêutico na clínica oncológica que eu trabalho, que ele estuda todas as medicações que são administradas. Então, ele tem o paciente tem, antes do quimioterápico, ele tem uma consulta com o farmacêutico, ele enumera todas as medicações e chega para o médico e fala, olha, essa medicação vai interagir com a quimioterapia, essa medicação vai interagir com a medicação de náusea, essa medicação... E aí o médico já ajusta e finaliza a prescrição. Agora sim eu consegui entender o que um farmacêutico faz.
Agora, uma orientação, né? O que a pessoa deve começar a fazer, né? Se ela sentir que está se tornando dependente daquele medicamento, mas a consulta está muito longe. É, A gente lida com pessoas que às vezes precisam entrar na lista do CISREG, sim. né? E CISREG entra e só Deus sabe o É. dia que vem à tona, né? Às vezes não é tão rápido assim, principalmente de especialidade. Foi Exatamente. até o motivo da mudança da ministra para o ministro da Saúde, né? Um projeto de aceleração disso. Mas a consulta está muito longe e eu percebo que já estou ficando dependente. O que eu posso fazer? Tentar adquirir essas ferramentas. Uhum. Se você não consegue dormir sem aquela medicação, tenta fazer um esporte todo dia, meia hora de atividade física, ver se isso não vai relaxar seu corpo para dormir. Se você está com pensamentos intrusivos, negativos, tenta escolher o que entra na tua mente, aquilo que você está olhando, porque muitas vezes você está olhando coisas muito negativas. A internet, trabalhando como um algoritmo, daqui a pouco você está vendo, morreu alguém, aí está botando outro assassinato, aí daqui a pouco... Principalmente quando você para ler o texto. Pois é. O algoritmo vai perceber que você se interessa por aquele assunto e só vai vir coisas parecidas, né, similares. E não despropositadamente, porque ele sabe, principalmente, que as coisas negativas, elas têm muito mais difusão que as coisas positivas. Entendi. Existia um estudo que falava que uma notícia negativa é passada para 13 pessoas e uma notícia positiva é passada para 4. Então, 13 para 4 é uma diferença grande. Exatamente. Ou seja, eu falar que o Anderson caiu da cadeira, eu vou passar para 13 pessoas. Mas eu falar, poxa, o Anderson foi super gente boa na entrevista, eu vou passar para 4. E o algoritmo sabe isso, vai botar o Anderson caindo da cadeira aqui várias vezes. É verdade. É verdade, é verdade. Vão fazer memes sem limites. Olha, a gente já está na nossa reta final. E aí, eu queria falar sobre esse livro aqui, ó, Alimento para o Corpo, Nutrição para a Alma, um livro de nutrição oncológica direcionada. Esse aqui foi o livro que o doutor Marcos Saramago, né, trouxe para mim aqui, e é um trabalho de 4 médicos, né, da Priscila Goretti, Patrícia Arraes e a doutora Ana Beatriz também. Exatamente. E aí, esse livro aqui, as pessoas... O que a gente pode esperar desse livro aqui? O que a gente vai encontrar? Então, ele se propõe a ser um guia para o paciente que está enfrentando o câncer de mama. A gente vai fazer várias edições, mas algumas coisas são universais. Por exemplo, os pacientes que estão fazendo quimioterapia. Então, por exemplo, o paciente está com o intestino mais preso. Ele não precisa tomar muitas vezes um Movimlax, um óleo mineral. Claro, ele vai ter indicação de tomar isso. Mas ele pode começar com uma ameixa, uma mão, e aí ajustar aquele intestino. O intestino não está mais solto, pode ajustar com um suco de goiaba, um suco de caju. E isso tem várias dicas. Você está com dificuldade de engolir, você botar uma saborização na água, espremer um pouquinho de limão, as gotinhas de limão não ficando ácido, para ingerir um pouco mais de água. Então, essas dicas são muito importantes. E as consultas, muitas vezes, a gente não consegue falar tudo. Esse livro, ele traz a experiência de nós 4, justamente para que seja algo fácil para esses pacientes. Tem um aqui que me chamou a atenção, capítulo 6, Alimentação e Quimioterapia, reduzindo os impactos do tratamento. Exatamente. A quimioterapia é um tratamento que o corpo sente muito. Muito. Né? Muito. E a nutrição, a alimentação, ela pode contribuir para diminuir ou aliviar um pouco esse impacto. É isso? Exatamente. Interessante. Ótimo. Agora, o senhor falou que ia dar uma orientação para o sono. Sim. Fala aí. O que eu faço muito com meus pacientes? Higiene do sono. Sim. Eu pergunto, normalmente você dorme que horas? Dormo meia-noite. Então, às 10 horas você já para de mexer no celular, desliga a TV e bota as luzes de casa mais baixas possíveis. A partir daí, você já... Nada que te anime, tudo que te relaxe, você vai fazer. E, principalmente, os chás. A gente tem chás que são muito bons para o sono. Chá de valeriana, chá de melissa, chá de erva cidreira e chá de camomila.
esses 4 chás, e aí a pessoa pode ir tentando, poxa, com a valeriana fiquei muito bem. Que são chás naturais, né? Naturais, chazinhos. Então, isso pode ajudar muito. Se os chás não ajudarem, eu tenho 2 últimos recursos, que é o magnésio de malato, que o magnésio ele ajuda muito como mediador do sono. Então, ele vem de envelopinho, você dissolve aquilo na água e bebe, ajuda. Ou a melatonina também, sim, que é uma alternativa. Então, você tem meios de manusear muito bem o seu sono. Claro, isso tudo não está dando certo, estou passando por um transtorno de ansiedade, realmente vai no médico, sim, se ele pode prescrever um ansiolítico. Mas existem escadas que a gente deve respeitar, existem doses, medicamentos que a gente deve, antes de entrar diretamente com tudo, com os 2 pés de baixo. Tá aí, entende? Perfeito. Esse é o Dr. Marcos Saramago, oncologista, que está com a gente hoje aqui, esteve aí esclarecendo um pouco sobre as possíveis dependências que os remédios podem causar e como a gente deve lidar com isso. Doutor Marco, muito obrigado. Deixa pra gente seu Instagram, até quem quiser adquirir o livro, lá no Instagram tem, né? E também falar com o senhor pelo WhatsApp, né? Que lá no seu Instagram tem o contato. Claro. Fala pra gente, por favor. Vai ser um prazer. Deixa eu só deixar uma última mensagem. Sim, que eu claro. vi de uma filósofa, eu nunca esqueci. Sua vida deve ser mais prazerosa que qualquer vício. Quando você passa a realizar isso, seja qualquer vício, o vício do celular, o vício de jogos, o vício medicamentoso, a sua vida deve ser mais prazerosa. E a gente tem milhões de coisas no Rio de Janeiro que a gente pode fazer para ter prazer, a vista, a paisagem, estão todos à nossa disposição. Então, meu Instagram é Marcos Saramago, meu YouTube é Marcos Saramago Oncologista, e meus contatos são todos lá. Fiquem à vontade para me contactar. Tá ótimo, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Foi demais. Prazer todo meu. Parabéns aí pela filha. Sucesso, saúde para ela também. E você de casa, muito obrigado pela sua companhia aqui. Esse foi mais um episódio do Psicologia e Propósito.